Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma celebração nessa noite especial, friazinha, que o Senhor preparou para nós. Sejam bem-vindos vocês também que vão nos acompanhar aí da live. Sejam muito bem-vindos também. Fiquem à vontade para celebrar junto conosco, para cultuar junto conosco. Fique com o coração conectado, alinhado conosco, para que possamos adorar e louvar a nosso Deus juntos. Vamos ler juntos um texto bíblico que se encontra em Salmo 150, do 1 ao 6. Vamos juntos? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e com danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressoantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus, boa noite. Queremos te agradecer, Senhor, por essa noite que o Senhor preparou para nós. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor já se faz presente aqui entre nós. Te agradecemos, ó Deus, por todos os corações que estão aqui presentes, por todos os corações, ó Deus, que têm o fôlego para te adorar, para bendizer o teu santo nome, para te honrar, para te engrandecer. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar, porque não há outro digno da nossa adoração, não há outra pessoa, Deus, não há outro ser digno do nosso louvor, da nossa devoção, da nossa rendição, se não for o Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor já está aqui e que o Senhor seja adorado nessa noite. Que o nosso coração, ó Deus, esteja disposto a entregar o melhor, com tudo o que temos, com tudo o que somos, ó Pai. Porque o Senhor é merecedor de tudo o que nós somos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu quero te convidar, nós vamos estar celebrando, adorando ao nosso Deus junto nesse momento, com todo o nosso fôlego, com tudo que temos, com tudo que somos, sabendo que Ele é merecedor de todo o nosso louvor e adoração a Ele, seja todo o som, todos os instrumentos, todas as vozes, toda a nossa vida. Vamos louvar com alegria ao Senhor. Aquele que sonda o meu interior
A Ele todo som de todos nós, bem simples. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. Deu para aprender? Vamos lá? A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. Igreja, mais uma vez. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo tom de todos nós. A Ele todo som e toda voz cantem glória. Amém, amém. Glória, honra e poder seja dado ao nosso Deus, amém? Glorioso dia, foi o dia em que Jesus nos chamou. É precioso pensar que Deus, em toda a sua grandeza, Ele olhou para cada um de nós e nos chamou, Ele nos convidou. Nominalmente, Ele lembrou de você, Ele lembrou de mim, e nos convidou, e nos chamou, e é um convite que Ele é convite para transformação, né? Ele nunca vem sozinho. É um convite de resgate, é um convite de cura, é um convite de realmente uma transformação genuína para que a gente sirva a Deus, adore a Deus, de acordo com o desejo dEle. Glorioso foi o dia em que Jesus morreu por nós e nos deu liberdade. Glorioso foi o dia que Jesus morreu por nós, nos justificou, nos salvou, nos redimiu. Nós vamos celebrar ao Senhor, porque Ele nos chamou, Ele nos separou, Ele nos convidou. Vamos juntos, com alegria? Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu interior, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Com alegria celebre. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, seu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Por sua graça eu salvo sou. Teu grande amor me libertou. Eu renasci quando te conheci. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tenho certeza que você se lembra de onde Cristo te tirou. Tenho certeza que você se lembra do dia que Ele te chamou, do dia que Ele te resgatou. Então eu te convido com alegria a celebrar o Senhor. Cante.
Do meu pecado me resgataste, em tua glória as cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curaste, o teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo, porque tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos cantar uma canção que ela é uma verdadeira poesia. E até vou pedir Isadora. Ele é o nome da música, a versão é outra música. Ela é uma verdadeira poesia. Os irmãos vão acompanhar a letra, aqueles que sabem vão cantar junto conosco. E é realmente uma verdadeira poesia. Eu gostaria de pedir que você prestasse atenção nessa canção. E tem uma frase que ela repete ao longo da canção, que ela vai dizer: o que Cristo oferece, Ele é. Ao longo da semana eu fiquei pensando nessa frase. O que Cristo oferece, Ele é. E aí eu fui entendendo que a vida que hoje eu tenho é por conta dEle. A vida que hoje eu tenho, a liberdade que hoje eu experimento é por causa dEle. Por causa do seu amor, por causa do seu grande ato de amor. A vida que hoje eu tenho é para Ele e somente para Ele. Que você possa realmente entregar o seu coração, sabendo que Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Cristo é o Senhor sobre as nossas vidas. E o que Cristo oferece, Ele é suficiente para nós. Amém? No deserto de quem eu fui, eu tinha sede.
Precisamos de Ti, Senhor, todos os dias. Tu és suficiente, Pai. Tu sondas os nossos corações, ó Pai. Tu nos conhece, ó Pai. Que nosso coração possa ser transformado no relacionamento contigo, ó Pai. Nós nos rendemos aos Seus pés. Que os nossos dias possam ser dedicados a Ti. Que a nossa vida, que o nosso sonho, que a nossa casa, a nossa família possa ser dedicada a Ti, ó Pai. Nós nos rendemos aos Seus pés, ó Pai, porque o Senhor é digno. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Minha vida, ó Pai, nossa vida nós entregamos em Tuas mãos, Senhor. Sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado, ó Pai. O Senhor tem nos amado todos os dias. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por isso. oh, oh, oh.
Amém. Como é bom louvarmos ao nosso Deus, né? Render a Ele. Queria nesse momento convidar as nossas crianças. Vamos orar com o Theo nesse momento? Papai do céu, muito obrigado por esse dia, Deus. Deus abençoe cada família de cada pessoa daqui da igreja, Deus. Deus abençoe uns aos outros que estão aqui, Deus. Deus abençoe as pessoas que estão sem comida. Abençoe eles, Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Bom culto para vocês. Em 1 Pedro 5,10 está escrito assim: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Nós vamos nesse momento fazer o nosso momento ofertório. Sintam-se à vontade todos para participar. E que seja com bastante alegria, com bastante gratidão ao nosso Senhor. Nós aqui em cima também vamos estar colocando o QR Code para a modalidade Pix, se for a sua preferência. E vamos participar com alegria nesse momento. Amém? Queria convidar a Renata para estar orando ao Senhor nesse momento. Amém. Oremos.
Deus de louvor, Deus de graça. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecemos por permitir que cada um que está aqui chegasse, Senhor, em segurança na tua casa para celebrar junto com os irmãos. Pai, eu te agradeço pelas ofertas. Obrigada, Senhor, que esse privilégio se multiplique para aqueles que ainda não têm uma porta de emprego, para aqueles que ainda sentem dificuldade, Senhor, mas que o Senhor possa operar na casa de cada um, que o Senhor possa multiplicar e que nunca venha faltar na casa daqueles que não puderam. E que o Senhor abençoe essa oferta e multiplique aqui na sua casa, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Boa noite, família. Nós queremos conhecer, né, os nossos visitantes. Quem está nos visitando, por favor, dá só um tchauzinho. Quem está aqui pela primeira vez, dá um tchauzinho aqui. Ali, estou vendo. Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém por aqui? Aqui, que bom. Deus abençoe a vida de vocês. Que bom, muito feliz por vocês estarem aqui. Ah, chegou a listinha. Muito legal. Agora eu vou falar os nomes dos visitantes. Ó, Lucas, dá o tchauzinho. Lucas está ali. Júlia, está ali, Júlia também. Rose, cadê a Rose? Ali, Rose está aqui. José está ali do lado, perto da Rose. Daniel, cadê Daniel? Está aqui, Daniel. Hanna, alguma coisa assim, não entendi, me ajuda aqui, por favor. Nani, oh, dificuldade, hein? Não é só para ler, não, para ouvir também. Nani, Gisele, cadê Gisele? Está ali. Isadora, isso, juntinho. Ana Beatriz, está aqui, Ana Beatriz. E Juliane, falei certo? Juliane, está ali. Quem mais? Larissa. Cadê Larissa? Está aqui, Larissa. Quem mais? Ó, outra dificuldade. Quer ver? Cauane, falei certo? Cauane, não? Hã? Cadê? Está ali. Está certo o nome? Cauane? Ah, acertei. Wallace, está ali do lado da Cauane. Valdilei, é isso? Valdilei, está certo? E Douglas. Cadê o Douglas? Está ali todos. Vamos juntos? Cantar junto, falar para eles como eles são importantes para nós nessa noite? Vamos lá juntos? Sejam bem-vindos ao lar. A família Piban se importa com vocês. Quem estiver pertinho, aperto de mão, caloroso, para que eles possam sentir vontade de voltar sempre. Eu quero falar algumas comunicações. Deixa eu abrir aqui. Então, Matetés, primeira coisa, nós estamos encerrando Matetés. Nós vamos agora para a 7ª semana. Vocês sabem que são 8 semanas. Então, você vai se preocupando, porque na próxima série, na próxima temporada do Matetés, você tem que se inscrever. E eu vou atrás de você. É para mim? Ah, eu pensei que era para mim. Estão fazendo um coraçãozinho ali, eu pensei que era para mim, na minha direção, assim, não é para mim. Então, Matetés está encerrando, mas encerrando vai logo começar uma semana depois. Então, peço a você que fique atento para que você também possa estar participando. GM, quarta-feira, não deixe de ir. É muito importante para a sua vida você estar lá. E nós estamos também na campanha da obra, vocês sabem muito bem, nós estamos numa campanha para fechar um portão aqui e o outro portão ali, para que a gente possa ter um ambiente mais agradável, um ambiente mais seguro. Então, você ore a Deus, se coloque diante de Deus e peça ao Senhor para colocar uma oferta sua, que coloque no seu coração aquilo que você deseja, tá bom? Então, quando você for fazer o Pix, quando você for entregar,
Se pegar um envelope ali na recepção, você vai colocar obra. Se você for fazer o Pix, é só no final colocar 3 centavos. 3 centavos, não é isso? Estou correto? Cadê ela? 3 centavos, não é isso? 3 centavos para a campanha, tá bom? E que mais? Ah, tá. Domingo que vem, às 7 horas da noite, nós aqui vamos fazer uma assembleia extraordinária. Nós precisamos eleger a nossa diretoria. Então, vai ser rapidinho, é só uma questão de protocolo, a gente precisa ter. Então, nós vamos fazer isso no próximo domingo. Então, eu estou convocando esta assembleia extraordinária para o próximo domingo. Lembrando a vocês também, vocês que estão chegando, vocês que vão pedir carta, vão pedir batismo, o que nós vamos fazer? No dia 6 de julho, domingo, de manhã, às 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui recebendo os irmãos que querem vir para Pibã, pedir sua carta, reconciliação, aclamação, pedido de batismo também, a pessoa que queira se batizar, também nós vamos estar aqui vivendo esse momento no domingo, dia 6 de julho, primeiro domingo do mês de julho, tá bom? E lembrando que a nossa igreja, esse ano, vai estar completando 25 anos de existência. Glória a Deus por isso. E vai ser isso em agosto. Então, eu quero lembrar a vocês que no dia 31 de agosto, é um domingo, nós vamos ter a nossa ceia. Vai levar? A nossa ceia, dia 31, às 10 horas da manhã, nós vamos estar iniciando a nossa ceia, dia 31, nosso aniversário. E também à noite nós vamos ter uma grande celebração, agradecendo a Deus, celebração de louvor, de adoração a Deus, pelos nossos 25 anos de existência, de momento aqui. Então vai ser um momento muito especial, queria que vocês não deixassem de vir nesses dias. Eu creio que é só, não esqueci de nada. Alguém quer me lembrar alguma coisa? Jean? Não? Então tá. Se não tem mais nada, quero, nesse momento, chamar aqui o Elinho. Cadê Elinho? Elinho está aí? Vem cá, Elinho. Vem com a sua esposa, traz ela. Traz Vera. Vera não, Adriana. Vera é a irmã dele. Ela não está aí, não? Está com vergonha? Ah, então tá bom. Elinho, amanhã, ele vai passar por uma cirurgia na vista, né? Elinho tem vivido um tempo assim difícil com a vista, né? E amanhã ele vai passar por essa cirurgia. E aí a gente, como igreja do Senhor, vamos estar, né, orando com ele, direcionando, colocando ele diante de Deus, para que tudo aconteça conforme a vontade dele e que os médicos tenham sucesso naquilo que eles vão fazer, né? Que o Senhor direcione a mão, a mente, né? Aguce o conhecimento desses homens que vão estar diante do nosso irmão e que ele seja bem cuidado ali, não só pelos médicos, mas pelos enfermeiros, técnicos, mas que ele perceba a bondade, a fidelidade de Deus ali quando ele estiver ali. Eu vou convidar, deixa eu ver, a irmã Maria do Amparo, cadê ela? Irmã, vem cá, por favor. Vem orar pelo nosso irmão. E a irmã também vai lembrar dos nossos enfermos. A irmã Leonor, lembrar da irmã Francisca, lembrar de quem mais, irmãos? Lembram aí? Me ajudem. O irmão Oscar, irmã Leonor, irmão Oscar, irmã Francisca. Só eles, né? Então tá. Graças a Deus. Coloque gente dele, tá bom? Igreja, vamos colocar em pé? De uma maneira figurada, mas muito significativa. Estenda as suas mãos para o nosso irmão nesse momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento, Pai, quero entregar o Teu servo, Elinho, em Tuas mãos, Senhor Deus. Senhor Deus, ele vai passar por uma cirurgia nas vistas, Senhor Deus, e nesse momento, Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando grandemente os médicos, os enfermeiros ali, aqueles que vão cuidar dele, Senhor Deus, Pai. Abençoe, Senhor Deus, e que ele venha ter, meu Pai,
uma restauração na vista de acordo com tua vontade, com teu querer, meu Pai. Nosso desejo, Pai, é de que tudo corra bem, Senhor Deus. E sei que o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus poderoso, que pode fazer um milagre na vista do Elinho, Senhor Deus. Deus poderoso, muito obrigado, ó Pai, pela essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor deu a ele, dele passar pela essa cirurgia, Pai. É por bem-estar dele, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a vida da Francisca, Pai, da Leonor, meu Pai, do Oscar. Eles precisam tanto, Pai, do agir do Senhor. Que o Senhor venha restaurar, Senhor Deus, a saúde de cada um deles, ó Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos 2 apresentações, né? Eu vou convidar aqui a netinha da Vanessa, que é a Vitória, não é isso? E o Daniel, não é isso? E o Miguel é o nome da criança. Podem vir, família, vem. Tem mais gente, tá vendo? Vem para cá, vem mais para cá. Ó, vocês passam para cá, porque aí ela fica no meio, aí dá para ver na filmagem direitinho vocês. Isso, vem para cá. Aí fica, isso. Que legal. Aqui é o Miguel, né? Miguel tem 1 mês. 1 mês, que legal, né? Ele chegou assim um pouco... Vocês estavam um pouco preocupados, né? No dia que ele chegou, mas graças a Deus ele veio bem, com saúde. Tá bonitão, né, forte. Eu tenho um texto bíblico que eu gosto muito, e eu quero ler para vocês ele. O texto é Lucas, capítulo 18. Tem um versículo aqui do capítulo 18 que é muito lindo. No versículo 16 diz assim: Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Às vezes, quando a gente olha para esse texto, a gente fica pensando nos discípulos que não queriam deixar as crianças chegar perto de Jesus. Mas tem algo muito importante aqui também nesse texto, é que alguns dias depois, Jesus sabia que ele estava indo para Jerusalém, era caminho, e ele iria ser morto. E é interessante que Jesus, ele não impede que as crianças cheguem aqui, mesmo ele com aquele todo sentimento de morte. O que eu aprendo com esse texto é que, e isso eu falo para Daniel e falo também para a Vitória, que o que Jesus fez com as crianças, vocês precisam fazer com o Miguel. Tempo. Jesus estava indo para Jerusalém e ia ser morto, ele sabia disso. Mas ele abriu um tempo, ele deixou de fazer algo para estar com as crianças. Não importava qual era a ânsia de morte que ele estava sentindo, não importou como ele estava se sentindo naquele momento de que ia para a morte, mas ele dedicou um tempo para aquelas crianças. Então, nós temos nossos filhos, eu tenho 2, você tem 1, né? Por enquanto, não sei se desejam mais, mas toda vez que você ter a oportunidade, você tem que dar o tempo, vocês têm que dar o tempo necessário para seus filhos. Por que isso? Porque isso vai pavimentar a educação, o relacionamento e a pessoalidade dele, a individualidade dele. Quando Jesus encontra com aquelas crianças, quando Jesus ele não impede aquelas crianças chegarem a ele, e ele abençoa aquelas crianças, ele ora por elas, ele toca nelas, ele está dizendo para aquelas crianças que elas são importantes,
E em um momento, que naquele momento, criança não era importante. Crianças não eram nem contadas. Eles não contavam crianças, contavam só homens. Crianças e mulheres não eram contadas. Então Jesus fala assim, não, deixa vir. Eu quero estar com elas. Então isso é importante. Quando você estiver, não deixe, não troque nada pelo relacionamento do seu filho. O Miguel precisa da companhia de vocês, o Miguel precisa da relação de vocês, o Miguel precisa do carinho de vocês, o Miguel precisa da presença de vocês. E hoje em dia, infelizmente, muitos pais acham que só dar comida, só dar trabalhar, isso é o suficiente. Não, não é o suficiente. É uma das obrigações que os pais têm. Mas a presença é importante, o tempo é importante. A gente tem que trocar, muitas das vezes, o futebol, trocar alguma coisa que você gosta de fazer para estar com os nossos filhos, para estar com seus filhos. Então, eu convido você, Daniel, convido você, Miguel, convido a família para investir tempo na educação, na companhia, no acompanhamento dos seus filhos, do seu filho, do Miguel, porque hoje ele está no colo, daqui a pouco ele vai começar a caminhar, e aí vai ficar mais difícil. Aí olha o desprendimento de vocês para irem atrás dele, para estar com ele, você vai fazer um pouco mais de esforço. Eu sei disso. Eu tenho um de 18 e um de 22. Então, olha que loucura que é isso. Mas é muito bom saber que Deus confiou na gente uma criança que Ele tanto ama. E Deus confiou vocês uma criança. Vocês precisam agora dizer assim, Deus, eu sou apto sim. O Senhor falou que eu sou apto? Eu sou mesmo, eu sou capaz. E vocês são capazes, porque senão Deus não dava. Então Deus deu, porque vocês têm condições de dar ao Miguel tudo o que ele precisa. Tanto alimentação, como também emocionalmente, fisicamente e espiritual. Que isso é importantíssimo na vida. Não adianta nada, como a Bíblia fala, ganhar o mundo todo e perder a sua vida, perder a sua alma. Então, precisa também, ele é uma pessoa que tem um espírito, e esse espírito tem sede de Deus. E é vocês que vão direcionar isso a ele. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Deus amado, estamos aqui diante do Senhor, ó Deus, com o Miguel. Deus, esta criança com esse nome lindo, o nome de anjo, ó Deus. E que agora, Deus, está aqui, ó Deus, sendo apresentado ao Senhor e sendo apresentado à igreja. Deus, aqui a tua igreja também, ó Deus, olhe para esta criança e deseje também, ó Deus, que ela tenha muitos e muitos dias felizes na tua companhia, Deus. Nosso desejo, nossa oração é essa agora, Deus. Deus, que essa criança, ó Deus, seja, ó Deus, direcionada pela Vitória e pelo Daniel, ó Deus, nos teus caminhos, ó Deus. Deus, que essa criança, Deus, quando chegar à idade da razão, ó Deus, ela possa reconhecer Jesus, ó Deus, como Senhor da vida dela, ó Deus. E que toda a família, ó Deus, possa também, ó Deus, desejar isso, ó Deus. Possa também, ó Deus, estar com o Senhor, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir ao Senhor agora, Deus, pela adolescência, Deus, do Miguel. Pela infância, pela adolescência, pela juventude, ó Deus. Quando ele vai começar a pensar o que ele quer ser na vida, ó Deus, que o Senhor direcione ele naquilo que o Senhor já talhou ele, ó Deus, já tem colocado nele, ó Deus, as habilidades necessárias para ele executar aquilo que o Senhor colocou para ele fazer no mundo, ó Deus. Então pedimos ao Senhor que ele busque no Senhor, gere nele, ó Deus, fome e sede do Senhor, para que ele possa buscar no Senhor, Deus, seu alimento, e aí, ó Deus, se sentir fortalecido e avançar nesse mundo, nessa sociedade, como um servo teu, como vivendo, ó Deus, aquilo que o Senhor separou para ele. Deus, abençoe, ó Deus, a sua esposa, a sua namorada, noiva e esposa, ó Deus. Que o Senhor também direcione esta criança, ó Deus, de forma que ele possa, ó Deus, viver um momento feliz também no seu casamento, ó Deus. Que ele seja exemplo, ó Deus, para as pessoas que estão em volta dele, ó Deus, desejarem ter, ó Deus, um casamento, um relacionamento, como ele vai ter, ó Deus. Nós colocamos as crianças nas tuas mãos e pedimos ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, cuide dela, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor e certeza, ó Deus, que nós vamos receber a bênção. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, tá?
tem mais uma apresentação. Cadê? Acho que é o neto de Fábio, não é, Fábio? Cadê? Fábio está aí? Não? Estou vendo, não estou vendo. Fábio Alcino? Não? Não vieram? Não vieram. Então, vamos mais para frente, então. Vamos ouvir, então, nesse momento, um louvor para que a gente possa estar dando continuidade. Vou chamar a Esther. Estamos na série de mensagens Encontro. E temos falado sobre alguns encontros, e nesses encontros houve uma mudança com quem encontrou com Jesus. E esses encontros, ele transforma a vida de quem encontrou e das pessoas que estão em volta do encontrado. E temos vivido um tempo muito interessante, muito legal, porque quando pensamos sobre encontro,
e esse encontro foi de Jesus, a gente começa a olhar para a Bíblia, e quando começamos a ler os evangelhos, a gente começa a ler os evangelhos de uma maneira diferente. Por quê? Porque a gente vai buscar a ação de Jesus, a relação de Jesus com essas pessoas. E hoje, nós vamos conversar, eu quero conversar com vocês para que a gente reflita sobre o encontro que Jesus teve com Zaqueu. Zaqueu, o publicano. Zaqueu, aquele homem que era odiado pelo seu povo. E por que ele era odiado? Ele era odiado porque ele era um publicano. E por que ele era publicano? O que era publicano? O publicano era um agente do Império Romano responsável em recolher os impostos. Ele trabalhava para a Receita Federal Romana. Só que ele tinha uma questão. Roma, quando pedia os impostos, ele pedia um valor, um exemplo, pedia R$1 milhão. E ele arrecadava e devolvia e dava para Roma R$1 milhão. Mas só que ele arrecadava R$1,5 milhão. Por quê? Porque ele era ladrão. Ele roubava do povo. E o povo sabia que ele fazia isso. Então, ele já era um agente de Roma, que estava usurpando deles, e ainda tinha um cidadão judeu que ainda pegava a mais para ficar rico, enriquecer. E quando a gente começa a ler a história, e a gente vê que ele era um homem que existia uma dependência, ele sentia uma dependência, nós vamos ver isso hoje. Ele tinha uma dependência pelo dinheiro, mas quando ele se encontra com Jesus, a cabeça dele começa a ter outros pensamentos. E a gente vai conversar exatamente sobre isso, porque quando alguém se encontra com Jesus, a mente é renovada. Existe algo dentro dela que quando se encontra, quando conversa, quando conhece, a vida muda. Mas por que muda? Porque Jesus é o dom da vida. Jesus é o Rei da vida. Jesus é aquele que veio nos dar vida. Então, quando ele encontra com alguém, ele vai gerar vida nessa pessoa. E eu quero ler com vocês o texto de Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Está aqui na projeção. Eu vou ler, porque como vocês sabem, eu não consigo enxergar lá. Aí eu vou ler aqui. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus estava atravessando a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse texto, ele é lindo, porque Zaqueu estava em Jericó. Mas por que Jesus passa por Jericó? Porque Jesus, para chegar em Jerusalém, ele tinha que passar em Jericó.
Mas uma coisa que nós temos que entender dos encontros de Jesus é que nada é casual. Tudo é de propósito. Tudo é intencional. Por que intencional? Porque eu acredito que Jesus passou por lá. E quando ele estava passando junto com a multidão, o texto diz para a gente que ele não conseguia ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. Então ele corre, ele faz um planejamento, isso é muito legal. Ele vê o trajeto que Jesus está fazendo. Opa, tem uma figueira ali. Eu vou subir na figueira, quando ele passar, eu vejo. E ele faz isso. Mas quando ele chega embaixo, Jesus olha para cima. Ninguém diz que ele está lá. Ninguém mostra ele. Porque ele era uma pessoa odiada. As pessoas não queriam nem olhar para ele. As pessoas não queriam tocar nele. A situação de Zaqueu era tão triste que ele só se relacionava com os publicanos. Porque E é interessante que Jesus também vai atrás de um publicano e convida para ser um discípulo dele, para ser um apóstolo. Então, ele era uma pessoa odiada pelo povo. E uma coisa muito legal, que Zaqueu, ele tinha muito dinheiro. E ele vivia, com certeza, numa casa maravilhosa. Jericó era uma cidade chamada a cidade... Joséfo, um dos pais da igreja, ele fala que Jericó era uma cidade divina, uma região divina. Por quê? Porque ali era um lugar perfeito, tinha um clima tropical, tinha palmeiras, tinha uma palmeira lá que ela soltava um perfume, que aquilo perfumava quilômetros quadrados. Tinha castelos naquela cidade. Era uma cidade que era muito rica. Era uma cidade que tinha muito conforto. E esse homem morava lá, porque ele era o chefe dos publicanos. Ele era o chefe da Receita Federal. Mas aquele homem, acontece algo muito interessante com ele. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele busca Jesus, ele busca ver, É uma busca, como diz, é uma busca silenciosa. Ela é surpreendida pela graça. Olha o texto que diz na frente. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Passa para frente um pouquinho. Olha só o que acontece. O que ele queria? Ele queria ver quem era Jesus. É interessante que ele ouviu falar de Jesus. É interessante que ele olhava ele sabia quem era, ele nunca tinha visto Jesus, mas quando ele soube que Jesus foi lá, e é interessante, quando a gente lê aqui, ele queria ver, no original, querer ver com urgência, querer ver com rapidez, porque ele precisava, existia dentro dele uma ânsia, existia dentro dele uma ansiedade, existia dentro dele uma vontade de conhecer Deus. Por quê? Porque existia dele um buraco, um vazio. E é interessante que todo o dinheiro que ele podia ter na vida não tapou aquele buraco. A satisfação que ele tinha, que ele queria, ele não alcançava. Ele tinha tudo que ele podia, ele morava num lugar melhor. Toda vez que a gente pensa em morar num lugar melhor, alguns amigos meus que quiseram sair da nossa região e ir para um outro lugar, eles foram para Icaraí, foi para Cambuinhas, outros foram morar lá no Recreio do Bandeirante, lá na Barra da Tijuca. Era esse tipo. Ele estava em um lugar onde muitas pessoas queriam desejar estar, morando na casa confortável como ele tinha naquela época. Só que isso ainda não abafava, não tirava essa fome, esse desejo, essa insatisfação que existia dentro dele.
E o texto diz que ele vai com pressa. Ele queria conhecer Jesus. Ele queria estar perto de Jesus. Ele move, né? Ele tem um desejo que move ele. Zaqueu talvez tivesse ouvido histórias sobre Jesus. Milagres, acontecimentos, pecados, pecadores, autoridades. Por quê? Se vocês vão lembrar, tem um texto, acho que é o próximo. Tem um texto que tenho certeza que ele conheceu essa cena que aconteceu. Olha só o texto. Então Levi, que é Mateus, ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Isso foi antes dele. Levi é Mateus, que Jesus fala, vem, segue-me. Larga toda a coletoria. Ele deixa as portas, larga tudo o que ele estava fazendo e vai seguir a Jesus. Você acha que Zaqueu, como chefe dos publicanos, não soube disso? Que ele deve estar pensando, o que deu em Levi? A vida fácil que ele tem, a vida mansa que ele tem muito dinheiro. O que faz ele abandonar e agora viver de quê? O que ele está vivendo? Imagina a interrogação desse homem. Como pode? Eu lutei por isso, agora a gente paga um preço alto de ter essa profissão e agora esse homem lá atrás, larga tudo, lá em Cafarnaum. Aí contam para ele, com certeza, ele está seguindo a Jesus. Agora, quem é esse Jesus? Eu quero conhecê-lo, porque não é possível, eu tenho um buraco, e será que Mateus, será que Levi, agora ele está satisfeito? Um desejo o leva a um gesto impensável para aquele homem. Aquele homem, ele é um homem conceituado. E agora ele está na rua, querendo o quê? Ver Jesus. E ele faz uma coisa que naquela época nenhum homem fazia, que era da autoridade que ele tinha, do papel que ele tinha. Ele corre na rua e ele sobe em uma árvore. Ele corre na rua, ele sobe em uma árvore. Porque ele queria ver Jesus. E porque ele queria ver Jesus, então agora ele vai enfrentar, ele vai fazer tudo o que é preciso fazer. Porque ele não está preocupado com o que os outros agora estão pensando dele, mas ele está preocupado com um buraco, com a insatisfação que existe dentro dele. E ele sabe que em Jesus ele vai poder alcançar. E olha que coisa interessante. Quando ele sobe e corre, Jesus olha para cima. Pode passar. Antes. Isso. Jesus olha para cima e o chama pelo nome. O texto é lindo, ele chama Zaqueu pelo nome. Uma coisa que a gente tem que entender é que tudo é de propósito, nada é casual. Jesus sabia que ele ia se encontrar com Zaqueu, porque o que ele estava sentindo em seu coração nada mais é que a ação do próprio Jesus. Porque quando ele ouve de Jesus, ele começa a olhar e pensar que nele estaria a satisfação dele. Que tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele tinha, não dava, mas em Jesus ele iria alcançar. Olha que coisa linda que acontece. Pode passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, que eu quero ficar em sua casa. Quando que está dizendo ali? Hoje. Gente, olha que coisa linda. Zaqueu, eu vou estar na sua casa hoje. Eu não vou... Zaqueu, se prepara lá, a casa, um quarto para mim, porque semana que vem eu vou lá. Não, Zaqueu, eu vou hoje na sua casa, Zaqueu.
Porque Jesus sabia que ele precisava dele hoje. E o encontro era necessário ser naquele dia. Porque Jesus não estava sendo pego de surpresa, mas Jesus tinha marcado. E Jesus estava preparado para estar com ele. E isso é muito lindo, sabe por quê? Porque o Jesus que ele não conhecia, o conhecia. E muito bem. Sabia o que ele precisava. Conhecia o interior dele, conhecia o coração dele, conhecia as ânsias dele, conhecia as aflições dele. Conhecia a sua história. Sabia que ele tinha ido para onde ele foi, decisões que ele tomou, e essas decisões não foram boas para ele, trouxeram consequências pesadas, não só para ele, mas como também para a sua família. E esse homem agora estava com tudo aquilo que ele desejou, e aquilo não era satisfatório. Jesus sabia disso. Então, quando chama ele e fala para ele que vai estar na casa dele, a expectativa, isso é lindo, porque a expectativa de Zaqueu era uma. Só que Jesus, ele vai além. Porque Zaqueu só queria ver Jesus. E Jesus faz o que com ele? Chama ele. Zaqueu, vem cá. Vem cá, você é marginalizado, você é jogado fora do povo. Vem cá. Desce. Eu vou estar com você na sua casa. As pessoas não sentam com você, as pessoas não vão na sua casa. Eu vou. Porque você é importante para mim. Porque você é especial. Igual a você não existe outro. Então, quando eu quero sim ir na sua casa, eu quero estar com você. E uma coisa tão linda que Zaqueu vai experimentar ao restante. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O texto não diz felicidade, porque felicidade Zaqueu experimentou, e ele sabia que felicidade era passageira, porque quando ele comprava alguma coisa que ele podia, ele sempre experimentava felicidade. Quando ele comprava uma carruagem lá, mais zero que tivesse, ele experimentava. Mas daqui a pouco, quando ele andava uma vez, duas vezes, aquilo perdia o prazer. Mas ele experimenta a alegria agora. Alegria, porque ele viu que Jesus não só o viu, não só o chamou pelo nome, mas agora vai na sua casa, quer se relacionar com ele. É isso que significa o que Jesus estava falando. Eu vou na sua casa, eu quero me relacionar com você, eu vou sentar à mesa com você, eu quero comer com você, porque eu quero ter algo em comum com você. O que Jesus está convidando Zaqueu é para viver uma vida junto dele. Olha que coisa linda, Zaqueu só queria ver. E Jesus extrapolou todas as possibilidades que passavam na cabeça de Zaqueu. É tão lindo isso, irmãos. É tão lindo isso. Por que é lindo? É a importância que Jesus dá às pessoas. A importância que Jesus nos dá. Jesus fala que nós somos importantes para Ele. Nós que não nos tratamos com importância, mas o nosso Deus, Ele nos trata com importância. Quando damos um passo sincero, mesmo que pequeno, em direção a Deus, Ele nos encontra no caminho. Jesus encontra Zaqueu no caminho e muda totalmente a vida dele. E uma coisa muito interessante, sabe o que é? É que no caminhar, pode passar, no caminhar dele, olha só o texto de Efésios diz:
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Jesus. Porque quando eu desejo algo, Deus está pensando muito mais na minha frente, muito melhor. Uma coisa simples. Nós apresentamos o Miguel aqui hoje. Pode ter certeza, tanto a Vitória como o Daniel estavam esperando um filho, mas quando eles olharam para o filho fora da barriga, quando olharam para o Miguel, eles viram, é mais lindo do que eu imaginava. Por quê? Porque tudo que Deus nos dá é muito mais além daquilo que nós esperamos ou pensamos. Porque a nossa mente ela não consegue captar o que está no coração de Deus. Mas o que Ele quer para nós é infinitamente muito mais do que nós imaginamos, o que nós podemos pedir a Ele. Então, Zaqueu experimenta isso. Zaqueu experimenta isso de uma maneira tão grandiosa que no coração dele gera uma alegria, algo que ele nunca experimentou. E quando você vai ver sobre alegria, alegria é contentamento. A alegria, ele está contente. A alegria é ele ter o sentimento de sucesso. Ele se sentiu tão bem, porque o que ele esperava ter, ele teve além. Então ele experimenta algo que ele nunca experimentou na vida dele. Alegria, contentamento, satisfação. E isso agora vai conduzir a vida dele, isso vai ter alguns toques, alguns momentos interessantes. Olha o obstáculo que ele passou. Num encontro, acontece o quê? A graça rompe as barreiras da religião. Como isso? Era um obstáculo que ele estava passando. Vocês podem lembrar que ele era um publicano, então ele não podia estar vivendo com o povo, nem participando da religião judaica. Ele não ia no templo, ele não participava de nenhuma reunião com os judeus, ele só ficava junto dos publicanos. E o texto diz para a gente que ele primeiro teve a dificuldade de se aproximar de Jesus, porque era uma grande multidão. Mas também podemos imaginar, se ele era um homem considerado pecador, então as pessoas não queriam nem tocar nele. Então ele poderia ser linchado se ele estivesse no meio da multidão. Então ele não consegue ver de longe, ele sobe na árvore. Mas só que isso não acaba. Porque o mesmo povo que não deixou ele se aproximar de Jesus, agora está o reprovando. Olha o texto que diz. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Quando eles veem Jesus falando assim, olha, Zaqueu, desce depressa, eu vou estar com você na sua casa. Quer dizer, eles entenderam que Jesus não ia só dormir, mas ele ia comer, ele ia estar na mesa de Zaqueu. E o povo fala o quê? Ele se hospedou na casa de um pecador. A religião que afastou ele, expulsou ele, a religião também queria impedir que ele mudasse de vida. A religião, os religiosos, eles querem que as pessoas que estão longe, que permaneçam longe. Não entendem na restauração, não têm a cultura, não acreditam na cultura da restauração. É quando nós olhamos para alguém e falamos, e estigmatizamos, está perdido, não tem mais jeito. Zaqueu, quando os líderes olhavam para ele, diziam que ele não tinha mais jeito, que o caminho dele já estava traçado. Quando Jesus olha para ele, Jesus não faz igual a religião, mas vai até ele e faz o que ele veio fazer, buscar e salvar o que tinha se perdido.
E quando a gente fala tinha se perdido, não quer dizer que a pessoa está a pessoa está perdida de Deus. Ela se afastou de Deus. E quando ela se afasta de Deus, ela fica perdida, ela perde a noção do que é o mundo, de quem é Deus e quem é ela. E ele perdeu. Ele achou, nessa perdição que ele vivia, ele achou que o dinheiro era o suficiente. O dinheiro, a vida boa, a casa, as limousines que de repente ele tinha lá de carruagem puxado por cavalos, fosse o melhor. As roupas finas, fosse isso que daria isso para a vida dele. Mas a multidão julga ele. A mesma multidão que impedia Zaqueu de ver Jesus, agora critica Jesus por vê-lo. Isso mostra que a religiosidade prefere manter pecadores à margem. E aí a gente pergunta, por que isso? Porque a graça incomoda a religiosidade. A graça incomoda a religiosidade. A graça é intragável para os religiosos, para a religião. Porque a graça liberta, mas a religião aprisiona. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas hoje não acreditam na graça, não acreditam na restauração. Mas Jesus está dizendo para nós hoje que existe sim restauração, que é possível sim. Sabe o que nós estamos conversando aqui? Zaqueu. Sabe quem é Zaqueu da época dele? Zaqueu era, na época, contextualizando, aquela pessoa que hoje está roubando dos aposentados. Que gerou tanto mal-estar nosso, quando nós soubemos que os nossos idosos estavam sendo roubados há anos. Então, Zaqueu era esse homem. Porque ele não tinha o menor pudor de bater numa casa ou mandar alguém, os seus liderados, e bater numa casa e tirar tudo que uma viúva ou uma família pobre tem, para que ele tenha muito. Ele não se preocupava que alguém iria passar fome. Ele queria a parte dele e o roubo, mas ele não pensava nas pessoas. Por quê? Porque nós vamos entender aqui que quando ele fala no versículo 8, ele fala assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguém, devolverei 4 vezes mais. É muito legal isso, gente. A palavra de Deus, ela é muito, muito legal. Ele fala assim, olha, um cara que nunca pensou nos outros, e agora ele fala assim, olha, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Justiça social. Justiça. A graça gera justiça. Vou dar metade dos meus bens. Tá. E as outras metades? Eu vou... A outra parte, se eu extorquir alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Se eu extorqui, se eu defraudei. Gente, eu estava lendo sobre essa palavra lá, que ele fala sobre defraudar, extorquir. Quer dizer, é uma pessoa que rouba de alguém, uma pessoa que tem prazer no dinheiro, a ponto de não se preocupar com o outro, se o outro vai ter ou não ter, mas ele vai tirar. Por quê? Por causa do seu prazer, para que ele se sinta satisfeito. E a gente viu aqui hoje que tudo isso não gerou satisfação em Zaqueu.
Sem Jesus pedir nada, Zaqueu decide reparar os seus erros. E eu quero abrir aqui uma questão. Zaqueu não foi salvo por causa que ele deu os seus bens. O dar os bens foi um resultado do encontro com Jesus. Foi um efeito do encontro com Jesus. O que eu quero dizer para você é que ele foi colocado diante, Jesus encontrou com ele, e quando ele teve o encontro com Jesus, a vida dele mudou. A vida dele mudou quando ele encontrou Jesus, ele viu que Jesus era a satisfação que ele estava buscando em todas as coisas do mundo. Então agora, o que ele faz? Isso aqui não tem mais valor para mim. E aí, quando aquilo perde o valor, aquilo não é mais o Deus dele, o dinheiro agora não é mais o Senhor dele, ele começa a fazer o quê? A partir de Jesus, a partir da salvação, começa a olhar para o lado. Ele começa a olhar para as pessoas. E ele começa a ver que existem pessoas na região dele, rica, mas existem muitas pessoas pobres. E aí ele fala o quê? Agora eu quero dar metade dos meus bens. Por que você vai dar metade dos seus bens? Porque eu entendo que isso é muito para mim e eu preciso abençoar pessoas. E isso é fruto do encontro com Jesus. Transformação de mente. Um homem que amava o dinheiro, um homem que chegava até a matar as pessoas. Por que chegava a matar? Porque muitas pessoas, com certeza, eu imagino, que passaram fome, morria de fome, porque ele tirava tudo. E agora esse homem estava olhando para o lado. E aí ele fala, agora se eu roubei, se eu defraudei, se eu extorqui alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A lei não mandava isso. A lei não mandava ele ser tão radical assim, mas ele foi além. Por quê? Porque no coração dele bateu o quê? Arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento, aquilo que você tinha de valorizar, você não valoriza mais. Aquilo que você não valorizava, agora você passa a valorizar. Arrependimento é mudança de vida, é mudança de direção. E esse encontro com Jesus, Zaqueu muda a vida dele. Agora eu não sou mais aquele, agora eu sou esse. E é uma coisa tão linda isso, que Jesus, no versículo 9 e 10, diz assim: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha, este homem também é filho de Abraão. O homem que era rejeitado pela sociedade, o homem que era jogado fora, dado como perdido pela religião. E agora Jesus fala, ele também é. Jesus restaura a posição dele como um homem, como um cidadão, como uma pessoa que alcançou, que também era da promessa como de filho de Abraão. O que ele estava dizendo ali é que ele agora Jesus estava colocando ele de volta ao lugar que ele não deveria ter saído. Mas por causa das decisões dele, ele saiu dessa posição. E agora Jesus estava fazendo o que com ele? Devolvendo ele. Porque só Jesus podia fazer isso. E Jesus fez com Zaqueu. Um encontro que Zaqueu teve mudou a vida de Zaqueu. E não só de Zaqueu, mas mudou a vida de todas as pessoas que estavam em volta dele. Porque quando ele caminha, quando Jesus vai na casa dele, Jesus senta com os seus. E vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus senta com alguém, aquela pessoa sai desse encontro, sai dessa mesa, diferente do que chegou. Eu creio nisso. Você é uma pessoa dessa, que sentou um dia com Jesus.
que se encontrou com Jesus. E Jesus fez uma mudança radical na sua vida. Gerou no seu coração arrependimento. Primeiro ele gerou desejo de se encontrar com Ele. Depois ele gerou arrependimento. E aí depois ele mudou a sua mente. E agora você começou a pensar diferente. Por quê? Agora você pensa agora a partir do que Deus pensa. O seu Senhor coordena a sua vida. Mas eu sei que aqui nem todos ainda tiveram um encontro com Jesus. Nem todos sentaram com Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus está aqui. Ele está aqui e Ele não veio aqui sem propósito. Ele veio aqui se encontrar com você. E você veio para cá, talvez nem estava pensando em se encontrar com Jesus. Mas Ele se encontrou com você hoje aqui. Ele está aqui hoje. E eu quero perguntar a você, esse encontro que você teve com Deus, você quer também fazer a mesma decisão que Zaqueu fez? Você quer olhar para Jesus? Você quer ver Jesus? Você está vendo Jesus. E você conhece Jesus agora. Você sabe como Ele ama, como Ele faz tudo para que você possa ter o melhor. Se você pedir ao Senhor, você não vai alcançar. Ele vai mais além do que você pede, do que você pensa, do que você imagina. E eu convido você hoje, que conheceu Jesus, você hoje que encontrou com Jesus, que queira tomar a sua decisão nesse momento, eu vou pedir a você que você faça um sinal com a sua mão, crendo em Jesus. Tem alguém? Tem alguém que também está vivendo esse encontro com Jesus hoje? Você está tendo agora a oportunidade, como Zaqueu teve. Zaqueu foi num lugar, Zaqueu subiu numa árvore. Você não precisou fazer isso. Você só precisou vir aqui, caminhar até aqui. E nesse momento você encontrou com Jesus. É interessante que alguns versículos antes, teve um homem, um jovem rico, e que ele também foi em encontro de Jesus. E ele perguntou assim: Jesus, o que me falta para ter a vida eterna? E Jesus falou para ele: vai lá, vende tudo que você tem, que ele era um homem muito rico. Distribua entre os pobres, vem e segue-me. Sabe o que esse homem fez, esse jovem? Quando ele mediu, quando ele fez a contabilidade dele, e viu que ele tinha muito dinheiro, e ele não quis Jesus, não quis seguir Jesus. E o texto diz que ele foi embora triste para casa, porque ele tinha um objetivo de vida eterna. Ele queria viver para sempre, queria ter a vida eterna, queria ir para o céu. Mas quando ele mediu o que ele tinha que fazer, como a vida dele deveria ser, e o que ele tinha, ele não quis deixar. Espero que você hoje não faça como o jovem rico, mas faça como Zaqueu. Abandone as coisas do mundo, porque elas não vão gerar em você vida, mas Cristo gera vida em você. E vai conduzir você por esta terra, e conduzindo você para o céu. Então eu convido mais uma vez, é a minha última vez que vou fazer pergunta a você isso. Queria que a igreja orasse. Queria que a igreja abaixasse sua cabeça e estivesse orando. Você, meu amigo, minha amiga, queria que você desse um sinal: eu creio em Jesus. Nesse sinal que você vai estar dando, você vai estar dizendo: eu creio em Jesus. Eu me encontro com Ele. Eu preciso dEle. Eu quero abandonar. Com esse sinal você vai estar dizendo: eu quero abandonar, eu não quero mais nada desse mundo. Eu só quero Jesus, porque Jesus é a minha fonte de alegria. Eu quero que Ele seja a minha fonte de alegria. Eu quero que Ele seja a minha fonte de satisfação. Eu não preciso de nada do mundo. Alguém aqui? Alguém? Levante uma de suas mãos. Não? Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Querido Deus, diante do Senhor estamos aqui, ó Deus. E ouvimos, ó Deus,
a explanação da Tua palavra, a reflexão. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver, ó Deus, com nosso coração alegre, ó Deus, cheio, ó Deus, de vida de Jesus. Deus, algumas pessoas estão aqui, Deus, alguns visitantes nossos, e eles ouviram a Tua palavra. E que Teu Espírito, ó Deus, esteja em seus corações, tocando, movendo, trazendo à mente, ó Deus, momentos, situações, e que eles possam, ó Deus, reconhecer o Teu Filho Jesus como Senhor da vida deles, ó Deus. Contamos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, como fez conosco, ó Deus, quando nos convenceu. E agora, Deus, pedimos ao Senhor que Teu Espírito convença, ó Deus, os corações que aqui estão, que não Te conhecem. Desejamos, ó Deus, aqui, ó Deus, que haja salvação, como houve salvação na casa de Zaqueu, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus.
o amor de Jesus. O bebê chegou. Vamos orar por essa criança? São duas, né? É a Isadora e a Ana Lívia. Cadê? Traz os papais, os parentes. Vem. Cadê eles? Duas bebês. Cadê onde elas estão? Ah, tá aqui. Tá vindo aqui o vovô e a vovó. Tem que vir com essa camisa no lugar? Ah, é? A Isadora não? Ah, foi? Ah, então tá bom. Então, vai ser só a Ana Lívia. A Isadora não, vai ser só a Ana Lívia. A Ana Lívia tem quantos meses? 7 meses, tá. Nome da mamãe? Andressa e Mauro. Andressa e o Mauro. Paulo Henrique, o filho dele. Não é isso? Paulo Henrique. Tá vendo? O negócio tá ruim. Pertinho. Paulo Henrique, Andressa e a Ana Lívia. Que linda, né? A pequena é a Isadora. Ela falou que já foi apresentada já, né? Isso. Então hoje é o dia da Ana Lívia. E eu tenho um texto lindo que eu quero ler para você. Oi. Que se encontra em Lucas capítulo 2. Fala de Jesus. Lucas capítulo versículo 53 diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto é lindo porque quando a gente cresce diante de Deus, é natural a gente expandir, porque quando nós nos enchemos de Deus, todas as pessoas que estão em volta de nós, elas também são impactadas pela nossa vida. Então, você, Andressa, você, Paulo, que quando vocês estiverem cuidando da Ana Lívia, que vocês entendam que ela é pequenininha agora, mas vocês vão cuidar dela e ela vai crescer, ela vai estar forte, e é necessário, né? Não só vocês dois, como também a Ana, como o Fábio, como o Miguel, como a lindona que veio com essa camisa, né? Mas que vocês entendam que a preciosidade que Deus colocou na mão de vocês, é necessário que agora vocês cuidem, e que, como aconteceu com Jesus, cresça diante de Deus e cresça também diante dos homens. É um papel importante que vocês são responsáveis por isso. E como eu falei mais cedo para o outro casal, eu falo para vocês, é um presente de Deus, a herança do Senhor é preciosa. Cuide dela como se fosse algo que algo muito precioso. Proteja ela, porque vai vir muitas coisas que vão tentar roubá-la de vocês. Mas Deus confiou a vocês, a Ana Lívia.
Deus acredita, Deus crê e Deus capacita vocês a cuidar dela, a cuidar da Isadora, porque Deus sabe que vocês têm condições, porque se não tivesse condições, Deus não teria dado a vocês isso. Isso é importante demais. Nós aprendemos com nossos filhos, nós aprendemos cuidando, mas Deus coloca diante de vocês uma criança e Ele confia no cuidado, no carinho, no amor que vocês vão dar a ela. Vai precisar de tempo. Dê tempo a essa criança. Paulo, você precisa que ela precisa sentir que ela tem um homem do lado dela. Andressa, ela precisa sentir que ela tem uma mulher do lado dela, porque você vai servir de exemplo para que ela seja igual a você. Ela vai desejar ser igual à mãe. E Paulo, ela, quando chegar o momento dela de escolher um homem para ela, um marido, um namorado, ela vai olhar para você. Você vai ser o exemplo que ela tem de homem. Então, como você cuidar dela, como você cuida da sua esposa, as duas vão fazer isso, vão olhar para você. Então, é responsabilidade? É, mas é gratificante. Quando você conquista, quando você finaliza, você fala assim: graças a Deus, eu tive sucesso na educação das minhas filhas. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que a trajetória de vocês seja regada pela graça de Deus. Vou pedir ao Fábio para orar pela Ana Lívia. Vou dar o privilégio a você, né? Vovô, né? E coloque também diante de Deus, né? A Isadora também, tá bom? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. É tão bom, Deus, louvar e adorar seu santo nome, Deus. Deus, quero te pedir, abençoa minha neta Isadora, minha Lívia, Deus, que ela seja uma caminho de graça, Deus, abençoa também minha nora, por Paulo Henrique, Deus, que possa ser bom pai, bom amigo, Deus, educar na sua presença, Deus, deixa que nada atrapalhe essa família, joga tudo por terra, feitiçaria, macumbaria, olho grande, Deus, que minha neta e minhas duas netas possam ser uma menina do Senhor, Deus, entrego tudo em sua mão, só tenho que te agradecer por tudo, pela minha vida, pelos meus filhos, pela minha esposa, Deus, e pelos meus familiares. Deus abençoe todos os meus familiares, minhas netas também. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Irmãos, gente, eu acho que o caldo está muito bom, porque eu já recebi vários papéis, caldo, R$8 na cantina, na lanchonete, tá? Não passe lá, compre um caldo, compre para um amigo seu. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. Amém, igreja? 2 abraços, podem ir embora depois de 2 abraços.